E eu, no meio do louvor, em vários momentos de louvor aqui já, e hoje, de novo, no meio do louvor, falei, não dá para avançar para cima já? Não dá para chegar logo, né? Aquele momento é tão emocionante e agradeço a vida de vocês que conduzem a gente no louvor. A gente se emociona e se transporta e gostaria de conectar, já ir direto, já vou fazer. Só que daí eu lembro que tem muitos Joshuas na Albânia que ainda precisam, né, da ajuda. Tem muita gente no, como é que era? Vale dos Sonhos, né, que ouvimos aí, Rodney, foi? Né? Que precisa ter o verdadeiro sonho, né? Realizar o sonho de Deus na vida deles. Tem tantas igrejas ágape, né? Só nossa denominação tem duas, é isso? Né? Curitiba e Goiânia é outra. Né? Que precisam experimentar mais profundamente esse amor, né? Que faz um pai dizer para o filho, ora, filho, espera e ora. Né? Que faz uma criança dizer para a tia Norma, calma, né? Esse amor a gente precisa espalhar mais e por isso, já que ele não vem, né? Não vem ainda, né? Nós vamos avançar. Então a nossa ideia é continuar. Ontem nós falamos sobre por quem avançar, quem é o nosso motivador, quem é o nosso encorajador, e Hebreus chama esse alguém de autor e consumador, né? O autor, o pioneiro, como diz uma outra interpretação da palavra, o pioneiro e o aperfeiçoador, né, da nossa fé. Então, nós queremos avançar por ele, e hoje a gente quer contemplar alguns versículos ainda que falam desse Jesus, desse autor, desse pioneiro da nossa fé, para depois nós irmos para o assunto para onde avançar. Precisamos saber para onde. Né? Muitas coisas na vida, há situações em que coisas ou animais ou pessoas avançam e não é muito ordenado esse avanço. Né? Quem já viu um estouro de boiada alguma vez? Né? Só em filme, só em vídeo por aí. Né? Ao vivo, ainda bem que eu nunca estive perto. Né? Porque aquilo sim que é avanço. Mas não faz muito sentido, não traz muita ordem, não traz muita restauração, né? Aquilo pode destruir o monte pela frente, e nós sabemos, por orientação da palavra, exatamente para onde avançar, e por exemplos que nós lemos, então, na palavra aqui também. Então, a gente quer pegar mais alguns textos de Hebreus. Nós dissemos que, né, com base no capítulo 12, esse portanto, que começa o trecho tema, né, da nossa conferência, com base nesse portanto aí, a gente faz a conexão imediata com o capítulo 11, com os grandes exemplos de fé, mas eu fico pensando, se ele diz aqui, né, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, ou mantenham os olhos fitos em Jesus. Se Hebreus tivesse começado no capítulo 11, o que nós saberíamos sobre Jesus? Muito pouco. Moisés diz ali que agiu, né, por amor a Cristo, na sua atitude, na sua ação ali. Mas saberíamos muito pouco. E o que o texto nos diz, então, começando já, né, no capítulo 1 que nós destrinchamos ontem, e depois continua nos dizendo muitas coisas sobre Jesus. E eu convido vocês a trabalhar, então, trabalhar junto, porque só eu tenho que suar aqui. Né? Vocês também vão suar junto, amém? Vamos nessa? Então tá bom, né? Já começamos ontem no capítulo 2, depois vimos uma frase no capítulo 3, e no capítulo 3 eu não vou pegar todos, eu quero só destacar algumas questões aí. Por exemplo, no capítulo 3, 16, desculpa, no capítulo 2, no final do 16, eu queria ressaltar, né, a partir do 16, pois é claro que não é a anjos que lhe ajuda, mas aos descendentes de Abraão, e aí por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel. É isso que Jesus faz por nós. O que faz um sacerdote? A intermediação entre nós e Deus. Traz Deus aos seres humanos, leva os seres humanos com as suas angústias, aflições, suas necessidades para Deus. E nós temos esse grande sumo sacerdote que é Jesus, e ele é misericordioso e fiel.
Depois nós temos no capítulo 5, no capítulo 7, começando no versículo 22, eu vou pular alguns aqui. No capítulo 7, 22 em diante, nós lemos assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A aliança antiga terminou, não existe, não funciona mais, não é mais operante. Ela cumpriu o seu dever, que era educar o povo apontando para Cristo, né, por meio do sistema de sacrifícios. E foi o que essa aliança antiga fez. Mas agora nós temos uma aliança superior, e a garantia dessa aliança superior é Jesus. No 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Significa que ele é o nosso mediador permanente. Não significa que ele precisa fazer sacrifícios sempre de novo. Não significa que na hora de um culto, de uma missa, né, de uma hóstia, Jesus está sendo oferecido mais uma vez ali por meio daquela cerimônia. Significa, sim, que ele é nosso intermediário o tempo todo e tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, não como a aliança antiga, em que você tinha que sempre de novo trazer os sacrifícios. Esse daqui agora salva definitivamente. Quem que ele salva? Aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Temos acesso a Deus. Que coisa preciosa. No Antigo Testamento havia toda uma cerca em volta, né, delimitando o tabernáculo do restante do povo. Nessa área do tabernáculo, na primeira área, entravam os sacerdotes, os levitas e os ofertantes também, para entregar a sua oferta, o seu animal. Depois que o animal era sacrificado, já no lugar santo entravam só os sacerdotes. E depois, no lugar santíssimo, quem entrava? Só o sumo sacerdote, uma pessoa, um dia por ano, o dia da expiação. Era uma proteção à presença santa e sagrada de Deus. Agora ele diz, nós temos acesso. Que coisa espetacular. Eu fico pensando, tem tanta gente buscando tanto acesso ao mundo espiritual e se envolve com tantos espíritos diferentes, buscando essa influência, esse domínio espiritual. Gente, nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Criador de tudo. Ao Espírito, que é acesso ao Espírito. A Espíritus, por que não ter o acesso ao Espírito? O Espírito Santo de Deus. Nós temos esse acesso direto, né, porque nós nos aproximamos por meio de Jesus. E agora uma frase que me encanta e me emociona. Sabe aquela preocupação que não deu para deixar para trás na semana passada, antes da viagem? Sabe aquelas aflições, aquelas angústias que ainda estão para ser resolvidas? Sabe aquele filho que anda distante? Você tem orado por ele, tem se angustiado por ele? Sabe aquela mágoa que ficou e você tentou colocar em ordem, mas a pessoa não quis? E ficou aquele relacionamento rompido e você clama a Deus por isso? Olha só o que diz o final desse versículo. Você tem um companheiro de aflição. Um companheiro, você é companheira de um grande intercessor. Olha só, pois ele, Jesus, vive sempre para interceder por eles. Esse é o intercessor que nós temos o tempo todo. Está lá intercedendo por nós. Depois, queria ressaltar ainda o versículo 26, na sequência aqui, concluindo, né, é de um sacerdote assim, concluindo esse raciocínio que nós precisávamos. Por quê? O que ele é? Veja o 26 ali, acompanhe. O que é esse sumo sacerdote? Santo, que mais? Inculpável, que mais? Puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É por meio dele que a gente tem esse acesso. Depois, continuando,
agora no capítulo 9, versículos 11 e 12, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, né, são novos benefícios, que é esse acesso, principalmente esse acesso a Deus, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Jesus entrou no santo, no verdadeiro santo dos santos. O que é que Deus disse para Moisés quando falou para ele construir o tabernáculo? Faça tudo em conformidade com o modelo que eu te mostrei. Deus dizendo para isso. Gente, Moisés enxergou esse verdadeiro tabernáculo no céu. E ele fez a cópia. E não foi Ctrl+C, Ctrl+V. Não foi copiar e colar. Ali deu trabalho, um trabalhão. E eles fizeram o melhor possível para imitar, né, para representar aquilo que eles viram no céu. E Jesus entrou neste tabernáculo, né, nesse tabernáculo superior, e não por meio de sangue de bodes, versículo 12, e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. O sumo sacerdote na antiga aliança entrava todo ano. Uma vez por ano só, mas todo ano. Tinha que entrar de novo. Era tipo uma lembrança, né, dos pecados cometidos, e aí agora, mais uma vez, perdoados, mas não definitivamente, porque tudo apontava para o sacrifício de Jesus. E agora nós temos, por causa disso, porque ele entrou de uma vez por todas, resolveu de uma vez por todas com o seu sacrifício, esse nosso problema de quebra de relacionamento com Deus, agora nós obtivemos com isso eterna redenção. Aí temos ainda mais um, que é o capítulo 10, versículo 19. Né? No 10, 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Esse caminho ficou acessível para nós. Um caminho, como é que ele é caracterizado? Novo e vivo. Um novo e vivo caminho. Nós temos acesso a isso. Então, portanto, e agora conectando o portanto com as duas coisas que nós vimos, né, todos os capítulos, um resumo, aliás, um estudo mais aprofundado dos primeiros 4 versículos, né, antigamente, que Deus falou tantas vezes por meio dos profetas e agora por meio do seu Filho, e depois os capítulos até o 10, um resumo de tudo isso, né, portanto, e o texto continua. E depois de várias vezes já ter sido ressaltado aqui o capítulo 11, né, com seus heróis, ele diz, portanto, já que temos essa nuvem de testemunhas. Esses exemplos são chamados, muitas vezes aí, ontem mesmo, quando, acho que foi o Hans que perguntou, né, quando perguntou sobre o que eram esses, do que trata o capítulo 11 de Hebreus, vocês responderam na hora, o quê? Dos heróis da fé, né? Os exemplos de fé, os heróis da fé. Em alguns casos, não foram considerados heróis pelas circunstâncias, inclusive, em que morreram. É uma situação muito complicada de vários deles. Mas nós temos aí vários exemplos, então, né? E a carta começa, o capítulo começa, né, dando uma definição do que é fé. O que é fé mesmo, segundo Hebreus 11? É a certeza daquilo que a gente espera, das coisas que a gente espera. E a prova do que não vemos, do que não se vê. É certeza e é prova, né? E aí, agora eu vou fazer assim, vou me proteger do vento para não levar minhas folhas aqui, dar as costas para ele, aí vamos ver se eu consigo não perder as folhas aqui, né? Do que está falando essa fé? Que tipo de fé é essa? Tem gente que diz que fé é um salto no escuro. Não. Fé é o conjunto de coisas em que a gente crê, conjunto de verdades que a gente crê. Pode ser. Fé é aquela atitude de entrega, reconhecendo que não é capaz de nada, que está totalmente perdido e precisa de Jesus como seu Salvador, como seu mediador.
É uma definição profundamente bíblica, é a base do nosso começo da caminhada, é a fé. Mas será que é disso que está falando aqui quando diz fé é a certeza das coisas que esperamos? Parece que é uma outra definição de fé, vocês não acham? Parece que tem mais coisa aí que tem a ver com essa fé quando fala desse jeito aqui. Então, tem várias tentativas, né, de definir a fé, e é interessante que a frase "a fé é", uma definição da fé, essa é a única vez que isso aparece no Novo Testamento. Que a fé é, e vai dizer que é certeza, que é prova. É a única vez que acontece. O que será que tem a ver? Então, a fé aqui é caracterizada como uma atitude nossa, uma atitude mental em relação ao futuro e ao invisível, que é determinante para a conduta pessoal no presente. Ou seja, uma atitude minha que olha para o futuro e determina o que eu faço no presente agora. Tem gente que define de forma bem interessante isso, dizendo, né, é um tipo de percepção extrasensorial possibilitada por Deus. É o tipo, né, mesmo como se fosse uma chave perceptiva que destrava uma realidade divina. Né? Você tem uma chave, Deus te dá, obviamente, por capacitação de Deus, né, uma percepção do que vai acontecer, e você então começa a caminhar nessa direção. Na verdade, essa é a ideia de fé nesse capítulo. Se nós queremos depois chegar ao portanto e fazer conexão com é tempo de avançar, vamos olhar de perto para esses exemplos. Crer é colocar-se dentro da atuação de Deus. Crer é colocar-se dentro da atuação, da ação, do plano de Deus. Isso é crer, é se jogar de corpo e alma nisso que Deus está fazendo. E a melhor maneira de descobrir, né, como isso acontece é o que o texto vai nos mostrar adiante, né, pelos exemplos, pelo capítulo cheio de exemplos. Né? E a ideia é nós seguirmos esses exemplos. É interessante que já no capítulo 6, versículo 12, o autor estimula, né, os leitores a seguirem, a imitarem, né, os exemplos de fé. E os exemplos que são dados, obviamente, são muitos. Né, já chamaram a nossa atenção que vários deles têm nomes, outros não têm nomes, têm só situações. Foram cerrados ao meio, foram apedrejados, vestiram roupas de pele de ovelha, de cabras e assim por diante. Né? Mas há vários deles que são citados pelo nome. E nós queremos destacar alguns deles, né, como exemplos para nós aqui, e nós vamos fazer isso então. Nós não vamos ler o capítulo todo, só destacar alguns. Tivemos já na primeira noite, na primeira devocional, né, um enfoque muito bonito em Enoque. Vamos até fazer rimar aqui, né? Um enfoque em Enoque. Né? Cristiano, né, nos levou a pensar, a refletir sobre o Enoque. Né? O que ele fez? Enoque foi arrebatado por quê? Não experimentou a morte. Né? Ele já não foi encontrado, no versículo 5, isso, de Hebreus 11, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus, e no relato de Gênesis diz, ele andou com Deus. Vai dizer que vocês não conhecem o provérbio. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Gente, Enoque já sabia desse provérbio. Garanto que agora no céu ele já aprendeu até em português. Está recitando em português lá. Então, Enoque já sabia disso. E como ele sabia disso, ele falou, bom, com quem eu vou andar? Ainda mais que a caminhada é longa. 365 anos. Né? Já tinha criado os filhos e teve aos 65, né? O Matusalém, que viria a ser o mais velho de todos, né? Mas 365 anos é bom arranjar gente boa para você caminhar, porque senão vai estragar a vida. Né? E foi o que Enoque fez. Andou com Deus. Como é bonito quando alguém olha para a gente e, de alguma maneira, enxerga isso e diz isso. Não, tal pessoa anda com Deus, anda com Jesus. Né?
E foi por isso, por essa atitude de fé em entender que andar com Deus daria em coisa boa, que Enoque é reconhecido aqui nessa lista. Depois, continuamos com Noé. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, gente, é verdade, tinha coisas que não dava para ver. Nunca ninguém tinha construído uma arca daquele tamanho, né? Ele foi o único que enxergou aquilo. E ele, movido, gente, que expressão fantástica. Movido por o quê? O texto diz, olha lá o texto. Movido por? Estão com o texto aberto? Aqui não, ainda não fé. Movido por? Ele peregrinou, né? Mas o que diz o versículo 7 é que ele foi movido por santo temor. Diz no começo da frase, sim, foi pela fé, né, que ele construiu a arca, mas a motivação dele era o temor. Como falta temor hoje em dia. Temor não só diretamente a Deus, mas temor por coisas elementares. Questões de respeito elementares. Né? Parece que é uma banalização disso, impressionante hoje. Ele foi movido por santo temor. E aí ele construiu algo que só ele enxergou, junto com a sua família, só ele enxergou. E o que ele fez depois que ele enxergou isso? Foi e construiu a arca, começou a trabalhar a arca. Quando ele enxergou isso, ele começou a andar, a caminhar em direção àquilo que ele estava enxergando. Por quê? A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Tem gente que enxergou. Carlos Queiroz enxergou na Albânia o ministério para crianças, para salvar as pessoas lá, e depois mais gente foi, enxergou a mesma coisa, né, Rafael e Solange? Né? E a Norma foi, porque alguém enxergou e tomou deu um pequeno passo. Quem quer orar pela Albânia uma vez por mês, venha e dê uns passos, e dê uns passos. Ou seja, crer é caminhar, é avançar. Não tem essa fé em Jesus como nosso Salvador, envolve sim a entrega de vida, mas envolve uma atitude interior de confiança. Agora, essa fé, a definição de fé aqui, é construída baseada sobre essa fé que faz a nossa entrega a Jesus, mas é a fé que faz agora caminhar concretamente, como a gente vê Noé. E ele começa a construir, e são muitos anos. Ele não desiste, porque ele enxerga e ele caminha muito claramente naquela direção. Depois, vemos aí, na sequência, agora o próximo é Abraão. Né? Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Gente, esse para onde estava indo, em termos, ele não sabia. Ele sabia a direção, ele não conhecia o lugar. Não sabia o que tem lá, que eu vou encontrar lá. Mas, obviamente, que ele sabia que tinha que ir ou para o norte, ou para o leste, ou para o oeste, ou para o sul. Né? Nessa altura, ele tinha que ir meio que para o sudoeste, né? Para sair de onde estava, conforme onde é o lugar. Né? A gente tem debates aí sobre onde ficava essa Ur, né? Daquela época, e depois Arã. Mas ele recebeu uma ordem para caminhar e sabia a direção, só não conhecia o lugar. Ele foi. Não esperou. Deixa eu consultar o Google aqui para ver como é que é essa tal de terra. Para onde está me mandando. Vou ver se tem jeito de montar a minha tenda lá. Né? Não esperou. Ele foi, ele caminhou. Né? E aí, o que diz adiante, né? Agora no versículo 9, pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. E para demonstrar que ele não era deste mundo, ele viveu em tendas, né? Em barracas. Isaac e Jacó fizeram a mesma coisa, herdeiros da mesma promessa. Por que é que Abraão conseguiu obedecer a esse chamado? Peregrinar por uma terra que não era dele, ainda tinha sido prometida, foi dada aos seus descendentes depois, mas ele não recebeu essa terra. A única coisa que ele teve no fim da vida dele, ele comprou um pedacinho de terra lá, onde ele enterrou
A mulher, Macpela. Bom, pelo menos ele tinha onde cair morto, né? Mas só isso. E mesmo assim ele acreditou. Por quê? Porque me responde o versículo 10. Porque ele esperava a cidade. Qual cidade? A cidade que tem alicerces, fundamentos, cujo construtor e arquiteto é Deus. Ele continuou caminhando, enxergando coisas que ninguém via. E continuou caminhando. Tem mais gente. A gente não vai ler agora o 13, ele é um tipo de um resumo. Tem mais coisas, aliás, na caminhada de Abraão. Né? No 11, nós vemos toda a questão de ele receber o poder. Ele enxergou que teria os filhos e alguma hora ele, claro, deve ter seus momentos de dificuldade e de dúvida, né? A idade vai chegando, vai passando, né? Você diz, mas será que, né, ainda vai dar certo? E Deus, na sua promessa, foi fiel na sua promessa e lhe deu filho. Mas depois tem mais um aspecto bem interessante. No versículo 17, quando Abraão já recebeu seu filho, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E eu paro para perguntar de novo, por quê? Porque Abraão conseguiu se dispor a sacrificar o próprio filho. O versículo seguinte responde. Quem me ajuda? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Ele já tinha essa convicção e figurativamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos antes de sacrificar. Né? Interessante. Esse homem chegava longe. E agiu. Crer é agir. Ele agiu, ele levou o filho. Teve que ouvir o filho perguntar: pai, a gente tem a lenha, mas e o animal? E isso, tem o cutelo. Mas e o animal? E o cordeiro? Para sacrificar. Teve que ouvir isso. E continuou caminhando. Deus proverá. Abraão agiu, né, com base na sua fé, naquilo que ele estava enxergando. Ele caminhou. Depois, vemos agora a história de Moisés. Muito interessante que os pais dele já enxergaram coisas ali, né, e agiram por fé. Mas aí no 24 fala do próprio Moisés. Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Gente, que honra! Né? Você é filho do presidente, do rei, da maior nação mais poderosa do mundo naquele momento, e ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por que ele fez isso, gente? Por que ele abriu mão de tudo isso? Por quê? Por quê? Me ajudem, o versículo seguinte responde. Por amor de Cristo. Ah, pare tudo. Gente, pergunta de número 138.001. 001, quando eu chegar lá. Como foi que Moisés entendeu que era por amor a Cristo que ele estava fazendo aquilo? Se a Bíblia diz, se Hebreus diz, evidentemente. Alguma informação, inside information, né? Alguma informação privilegiada ele tinha, recebida de Deus. E ele agiu com base nisso. Por amor de Cristo, o que é que ele fez? Considerou sua desonra. Teve que abrir mão de tudo. E considerou essa desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Contemplava, enxergava, estava de olho fixo ali na recompensa. Né? Ele saiu do Egito pela fé também, não temendo a ira do rei. Ele perseverou. Gente, eu pergunto de novo, por quê? E o que o versículo diz? Quem está acompanhando? Por que ele saiu, não temeu a ira do rei, saiu, conduziu o povo para fora do Egito? Porque ele via
o invisível, ele via aquele que não é visível. Aí dá para avançar. E superar desafios. E quantos desafios, né? Foi o que ele fez, o exemplo que ele nos dá, né? Celebrou a Páscoa, inclusive, a expressão do sangue para o destruidor não, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Gente, eu acho incrível que nesse capítulo 11 de Hebreus até muro tem fé. Será, né? Pela fé caíram os muros de Jericó. Não, mas não foi pela fé deles, obviamente. Ali Josué conduziu o povo nessa fé, né? E circularam, deram as voltas nos muros lá, e eles de fato caíram, né? Porque teve fé envolvida. Eles enxergaram aquela destruição dos muros. Agora, que coisa impressionante. O versículo 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Essa mulher enxerga longe. E ela age de acordo com aquilo que ela enxerga. É verdade que dá para ver ali na ação dela uma tramóia. Mas eu não vejo a Bíblia elogiando em nenhum lugar a tramóia, né? A mentira que ela usou na hora de esconder os espiões. Eu vejo que a Bíblia elogia a fé. Ela enxergou, muito imatura na sua caminhada, obviamente, antes de tomar a decisão, né? Antes de ser batizada, né? Ela tomou essa decisão de enxergar e seguir aquilo que ela estava vendo. E ela é não só elogiada em Hebreus 11, como ela aparece em Mateus capítulo 1. Em qual lista? Genealogia de Jesus. Que coisa impressionante. E aí nós vemos, voltando agora no capítulo 11, um resumo de tudo isso nos versículos 13. Né? Interessante essa didática que faz o resumo antes do fim, né? Mas eu achei bacana. Eu posso escolher deixar para o fim. Deixei agora, né, para o fim dessa consideração desse capítulo. Todos, versículo 13, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Há uma saudade no nosso coração que é por muito mais do que essa vida pode oferecer. Mesmo essa vida em comunhão aqui no corpo de Cristo é bacana, boa, ótima. Às vezes tem seus perrengues. E às vezes Deus mostra que tem que parar tudo para pedir perdão. Como foi ontem à noite, que coisa bonita, né? Tem isso, faz parte. E é uma vida gostosa em comunhão. Mas nosso coração lá dentro foi criado para mais do que isso, algo mais pleno e completo. É aquela pátria, né, pela qual nós estamos ansiando. Se esses que declararam a sua fé estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles o quê? Uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E eles tomaram essa decisão, e por causa disso, olha só, porque eles viveram nessa fé, nessa visão, caminharam em direção a ela, por causa disso o texto diz, versículo 16, na metade, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Um desejo profundo no coração, eu teria se pudesse, acho que não sei se dá para ter esse tipo de desejo, mas eu gostaria muito, se tivesse no meu epitáfio, no meu túmulo ali, só uma frase. Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus dele. Só isso. Se depois de eu morrer alguém perceber, né, tiver essa revelação que pode colocar, né, sugere lá para a minha família. Né? Mas estou brincando só com o sentido de expressar. Deve ser o nosso maior elogio na vida. Né? A maior expressão, sinal de sublimidade da nossa caminhada. Se nós pudermos
ter esse testemunho. Deus dizendo, esse daí, essa daí, não me envergonhei, não, de ser chamado o Deus dele, o Deus dela. A gente tem alguns exemplos a mais nessa história, né? Tem aqueles grandes heróis que são muito celebrados e elogiados, né, em tantos dos nossos cultos, né? E cantamos, por exemplo, a música Rompendo em Fé, e de fato, tantas vezes, né, a gente rompe em fé, caminha, enxerga e o mar se abre, e se não se abrir, a gente recebe força para caminhar sobre as águas, né? E tem gente que viveu isso, né? Ele não tem tempo mais falar de vários deles aí, cita alguns nomes, mas diz que esses aí conquistaram reinos, praticaram a justiça, né? Versículo 33, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Quanta coisa! Mas, às vezes, o mar não se abriu e não conseguiram andar sobre as águas. As turbulências os engoliram. Mas por quê? Porque eles não se vergaram, não se dobraram. Eles viram o que estava lá na frente e decidiram que valia a pena morrer por aquilo. E aí diz o texto, né, de forma assim, muito impactante, né, diz o texto adiante, desses, né, que dessa forma tiveram que se entregar, uns foram torturados e recusaram ser libertados. Para quê? Para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, dizem que foi o caso de Isaías, do profeta Isaías, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, e eu inverto a ordem do último versículo ali, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, tanto é que o mundo não era digno deles. O mundo não é digno de gente assim. Mas eles tinham uma visão clara, e a fé, no caso deles, foi caminhar mesmo assim. E quando o autor termina esse capítulo 11, ele diz que eles não receberam, porque Deus tinha um plano, não receberam tudo que viram, a parte receberam, mas a maior parte não. Essa cidade superior, essa pátria celestial, eles não receberam. Por quê? Porque Deus tinha algo melhor para nós e para eles. Porque faltava Jesus vir, concluir todo a história da salvação. E aí diz no versículo 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. De fato, agora, eles podem, e já na glória, na celebração, podem comemorar essa obra concluída de Jesus. E nós vamos entrar na festa com eles também, né? É muito interessante ver como uma parte do capítulo 12 fala dessa nossa ida ao Monte Sião, em que nós vamos encontrar, né, esses que já partiram e vamos fazer uma enorme celebração, né? Vai ter um momento lá que a gente vai pedir, ó, o pessoal que conduziu os louvores lá naquela conferência, está na sua vez agora, gente, tá? Vamos liderar o louvor aqui. Já pensou? Né? Aqui tem o quê? 100 e tantas pessoas, lá vão ser 100 e tantos milhões e milhões, né? Então, muitos mais, né? Conduzindo esse louvor de celebração. E é com isso em mente que agora o autor vai dizer, gente, portanto, já que Jesus é tudo isso e fez tudo isso por nós, e já que tanta gente enxergou isso muito claramente e caminhou nessa direção, porque crer é caminhar, já que aconteceu, temos essa base toda, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A imagem é de um estádio lotado. Recentemente eu tive o prazer, meu genro me convidou para assistir um jogo na Arena da Baixada, em Curitiba. É o antigo Joaquim Américo.
lembra do Joaquim Américo, né? Estádio lá antigo. E eu falei para o meu genro é fanático atleticano, e eu sou palmeirense, e o jogo era Atlético e Palmeiras. Ô, Glória, amém, amém, aí, amém. Testificou aqui. Né? Eu, desde menino, quando eu via no rádio os jogos narrados por Ávila Machado, comentados por Ávila Machado, na Rádio Tupi de São Paulo, colocando diante dos meus olhos, né, vividamente, um Ademir da Guia jogando, gente, né? Eu torci Palmeiras, claro, né? Só que o genro comprou os ingressos, me deu de presente o ingresso, claro, na torcida do Atlético. Como é que eu faço? E aí o jogo começa, primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. Aliás, 1 minuto de jogo, o Palmeiras perde um pênalti. O Hendrick, bem feito para ele, né? Todo metidão lá e tal, né? E perdeu o pênalti, né? Aí, mas termina o primeiro tempo 1-0. Segundo tempo, 2-0. Né? E como é que eu faço? Eu me abaixo na hora do gol, né, dos 2 gols, eu me abaixo como quem faz cara de tristeza e fico dando risada aqui embaixo. Só que é impressionante o poder de uma torcida lotando um Joaquim Américo. Gente, que diferença. Eu falei para o meu genro, a última vez que eu pisei aqui no Joaquim Américo foi quando eu tinha 8, 9 ou 10 anos, e meu pai levou a gente para assistir Atlético e Seleto de Paranaguá. Né? 2-0 para o Atlético. Eu tinha 10 anos. Na arquibancada, né, tinha um pouco da arquibancada norte, que é Getúlio Vargas, aquela antiga, e do outro lado tinha 3 degraus, como tem nos clubes de interior, aqui 3 degraus de concreto, assim, era a arquibancada que tinha. Foi a última vez que eu tinha ido lá. Né? 50 e tantos anos depois, eu vou lá de novo. Aquele estádio remodelado, né, para a Copa, é um negócio espetacular o que construíram ali, lotado, cheio. Aquela torcida, o entusiasmo que eles transmitem para aqueles jogadores é uma coisa espetacular. E não é que o Atlético faz um gol? 2-1. E não é que passa dos 40 do segundo tempo e o Atlético faz 2-2? Então, eu não pude comemorar de mim mesmo nenhum dos 4 gols. Né? Os 2 do Palmeiras, porque eu ia apanhar, né? E os 2 do Atlético, porque eu seria hipócrita. Só que no segundo, na hora do empate, o meu genro, pulando, me agarra do lado assim e pula. Eu tenho que pular junto, não tem outro jeito. Gente, a sensação do estádio lotado deve ser para o jogador uma coisa impressionante. Essa ideia que é transmitida aqui. Agora, a diferença é que dos 30 e tantos mil torcedores que tinha naquele jogo lá, a sensação era de completamente lotado. A diferença é que essa turma que está sentada e torcendo ali é tudo perna de pau. Um e outro ex-jogador pode estar lá. Ideias milhões. Eu, por exemplo, gente, eu sou um grande jogador de futebol na minha cabeça. Né? Ideias não faltam. Na hora de executar, nem oração pelas pernas ajudam. Né? E aí você vê, né, aquele incentivo todo, essa torcida toda ali. Só que eles são pernas de pau. O que nós vemos aqui, retratado aqui, gente, está falando desse estádio lotado, dessa nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os vencedores do capítulo 11. Só dá craque. Você pensou, você está num jogo, só tem craque ali na torcida, incentivando. E o interessante é que a imagem que ele transmite aqui é que não é que a torcida está olhando para os jogadores, incentivando. É que os jogadores, os batalhadores, os guerreiros ali, estão olhando para ver quem eles reconhecem ali na arquibancada para se sentir encorajado. Você pensa no futebol propriamente. Você é um jogador, 20 anos. Você é escalado para um jogo e aparece ali na arquibancada, ainda vivos, Pelé e Maradona. Inclusive amiguinhos, estão lá sentados um do lado do outro, né, conversando e torcendo por você. Quem viu alguma coisa do Pelé, eu vi ele jogar uma vez ao vivo, em Curitiba.
Mas quem viu os jogos do Pelé, mesmo na televisão, Copa de 70, o que foi aquilo? Quem assistiu 2 minutos, não estou falando de jogo do Maradona, estou falando de 2 minutos de aquecimento do Maradona no jogo do Nápoles contra, acho que era a quarta de final, não sei se era contra o Bayern de Munique na Champions. Veja no YouTube, ache esse vídeo de 2 minutos do aquecimento. Gente, aquilo é dom de Deus impressionante. Você tem alguém desse na torcida por você. Não estou falando do que ele fez com os dons que Deus deu para ele. Não é isso. Mas o que Deus, na graça comum, o capacitou a fazer e ser, é uma coisa impressionante. Se você é da área de saúde, e você está ali batalhando, e você lembra de Euclides de Jesus Zerbini. Você trabalha para um cardiologista, na equipe do cardiologista que faz cirurgias, que faz transplantes, e você olha para a torcida ali, você vê Euclides de Jesus Zerbini, o 6º no mundo a fazer um transplante de coração brasileiro e o 1º na América Latina. Craque, está olhando lá para você. Você olha para músicos da tua área, você olha para construtores, engenheiros, você olha para arquitetos, e você só vê craque ali torcendo por você. Você olha para eles e você se sente encorajado. Portanto, se nós temos essa nuvem de testemunhas à nossa volta, com Enoque, com Abel, com Abraão, com os seus filhos, Isaac e Jacó, com Moisés, Noé, com Raabe, encorajando, gente, só dá para dizer o que o texto diz. Gente, vale a pena a gente se livrar do que está atrapalhando. Vale a pena a gente confessar e fazer como o Tiago nos orienta, confessar os nossos pecados. É sempre mais fácil para mim quando eu sou corajoso e confesso os meus pecados para alguém, para prestação de contas. Alguém que possa me cobrar depois. Eu acompanho pessoas que me pediram para prestarem contas para mim da sua caminhada, nas suas lutas, nas tentações. E é tão mais fácil a gente se manter firme quando a gente se livra do pecado na prestação de contas uns aos outros. Portanto, se temos gente desse calibre incentivando, por que não, a gente se livrar de tudo que atrapalha, de peso que não importa? Já ouvimos muito sobre isso, não vou entrar nesses detalhes. E que a gente se livre do pecado. E faça o que depois? O que diz o versículo agora? Corramos. E eu pensando que crer era caminhar. Não, crer é correr. Né? É claro, no ritmo de cada um, né? Mas significa agilidade, objetividade, levar isso a sério. Nosso tempo de vida é curto. Eu fui tremendamente impactado pela vida dos meus pais, pelo seu exemplo de fé, uma coisa impressionante. Eu fiquei assim abismado como quando eu observei meu pai, o crescimento na fé, no relacionamento, a imagem de Cristo nos últimos anos da vida dele. Faleceu com 87 e os últimos anos foram impressionantes. Aceitando correção, lembrei de Paulo falando a Timóteo, quando você corrigir alguém de mais idade, corrija-o como se fosse o seu pai, pois no caso era o meu pai. Né? E eu fiz com todo carinho. Né? E ele aceitando e crescendo. Eu fui tremendamente impactado pela vida deles, da minha mãe, nas suas orações. E fui tremendamente impactado com a morte deles. Não pela maneira da morte, o pai, a gente se despediu num sábado à noite. Eu cheguei lá, como a gente sempre se cumprimentava, ou por telefone ou ao vivo. Oi, meu pai querido. E ele dizia, oi, meu filho querido. Eu disse isso no último encontro. Me despedi, meu irmão ficou lá para dormir. Aquela noite eu dormiria na noite seguinte. Mas de manhã cedo, às 7 horas, meu irmão ligou e disse, eu acho que o pai foi embora. Depois da morte da mãe, que veio 1 ano e pouco depois, os dois eram assim, muito unidos e realmente não foi de estranhar, que ela até quis se levantar, mas já com 89, partiu também.
E é impressionante como a morte de pessoas tão próximas começa a mexer com a gente. Muito fortemente. A conscientização que vem da brevidade da vida. O Tim Keller conta num dos últimos vídeos que ele postou. Ele diz, ontem à noite, Kathy e eu, a esposa dele, nós falamos sobre a brevidade da vida. E nós choramos um monte juntos. E é por isso que o texto nos diz, corramos. Aproveita a vida. Não de forma atabalhoada como um estouro de boiada. Óbvio que não. Mas se concentre. Larga o que atrapalha. Deixa o pecado. E concentre-se na visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus tem para a minha vida. E caminhe. Faça um caminho reto. Hebreus nos diz para facilitar, inclusive, para os outros que vêm, para que eles não tropecem. Aplane o caminho. Para ajudar aqueles que estão no começo, que vão tropeçar por qualquer coisa. Ajude-os a não tropeçar. Mas caminhe. Vá em frente. E como é que a gente faz isso? Ele nos diz, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Esse é o centro da nossa visão para o futuro, Jesus. E tem muitas coisas que todos esses exemplos, heróis da fé, enxergaram na periferia. Você tem uma visão periférica, todos nós temos. E enxergaram ali do lado, com Jesus no centro, enxergaram tantas coisas e caminharam em direção a elas, mas sempre com Jesus no centro. Olhos fixos em Jesus. Porque é Ele que é o autor, o originador, o pioneiro da nossa fé. E se queremos alguém que nos leve ao fim dela, tem que ser Ele. Por que é que Ele aceitou essa proposta do sofrimento da cruz? Pela alegria que lhe fora prometida. Que alegria era essa? Salvar bilhões de pessoas. Alegria principal. Alegria de, com isso, alegrar e satisfazer, agradar o coração do Pai. E por isso o texto nos diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando aos hebreus agora, gente, não desistam, pensem bem nele, para que vocês não se cansem, diz o texto, e nem desanimem. E nós queremos, no segundo período, agora antes, vamos gastar os últimos minutos com os desafios, com aquilo que nos aflige, nessa ideia de enxergar e de caminhar em direção a esse alvo. Nós queremos falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero concluir essa parte aqui com realçando uma necessidade específica, mas que se torna algo geral, que nós conhecemos no mundo à nossa volta. Gilberto Dimenstein, não sei se alguém conheceu o autor, jornalista, muito bom. Infelizmente morreu há 3 anos de câncer. Ele tinha, mesmo ano que eu nasci, tinha 63 e faleceu de câncer. Ele escreve uma série de livros, por exemplo, A Guerra dos Meninos, sobre meninos de rua, meninos que são executados, que não dormem nas calçadas por aí, nos papelões. E aí ele fez uma outra pesquisa, e o subtítulo do livro nos dá a dica muito clara, do que foi essa pesquisa, essa matéria jornalística que ele fez, um trabalho longo. Meninas da Noite, a prostituição de meninas escravas no Brasil. E ele, então, viaja toda a parte norte do Brasil, começando de Brasília, onde ele estava sediado, vai para Belém, Imperatriz, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, outras cidades do interior ali, e faz a pesquisa não só em loco, mas também com outros jornalistas, colegas, de como essa questão é tratada em outros lugares. A questão das meninas escravas, da prostituição de meninas escravas, pelo Brasil afora. Aí nos grandes projetos Carajás e assim por diante, nos grandes projetos de hidrelétricas, principalmente, acontece muito disso. E o incrível é que ele diz, a certa altura, hoje estava batendo o olho aqui numa página aqui, ele dizendo, os governantes sabem muito bem disso. Jader Barbalho
sabe muito bem disso, né? O pai do Helder agora é governador do Pará, é isso? Agora o filho, né? Eles sabem de tudo isso, né? E não fazem. Né? E aí ele diz assim, ele teve contato com gente da área da pedagogia para analisar isso, e é impressionante, quando eu li o livro, li inteiro, mas o que me marcou é essa página, e está na página 100. Infelizmente, a gente não tem o livro aí para vender, porque sei que tem mais gente que ia querer, né? E ele diz assim, as alunas de pedagogia penetraram numa área mais nebulosa desse submundo dos relacionamentos inviáveis, os efeitos psicológicos do sentimento de rejeição. A primeira vez que tomei contato com o assunto foi em janeiro de 1990, quando viajei pelo país à cata de informações sobre o assassinato de crianças por outro livro que eu já comentei, A Guerra dos Meninos. Em conversas com educadores na Casa da Passagem, quem já ouviu falar da Casa da Passagem? Fica onde? Em Recife, né? Eu já usei esse exemplo muitas vezes, nunca tinha usado, né, falando aqui na região, né, em Recife. Então, falando com esse pessoal e com a psicóloga Ana Vasconcelos, aliás, a Casa da Passagem acabou recebendo esse nome, Ana Vasconcelos, eu soube como era comum elas tentarem o suicídio, cortando os pulsos ou tomando doses excessivas de remédio. Não são, porém, diz ele, tentativas reais de morte. Muitas vezes elas as cometem na frente ou próximo a outras pessoas para que possam ser salvas. Elas estão pedindo socorro e atenção, explica Ana Vasconcelos. Por sinal, na Casa da Passagem, em Recife, foi concebida uma das frases mais perfeitas para definir a profundidade das cicatrizes da prostituição infantil. Depois de contar a sua história, uma malha de tramas e frustrações costurados com violência, uma menina perguntou: é possível nascer de novo? E o que é que nós temos a dizer para o mundo? Para ela? Sim, é possível. Nós já vimos isso acontecendo, nós somos testemunhas disso. É possível. E quando ontem colocamos vários dos nossos desafios, salvação de pessoas, essas pessoas estão à nossa espera, querendo nascer de novo, porque a vida, aos 12, 13, 15 anos, está arrebentada, acabada, elas precisam nascer de novo. Ou os idosos, aos 85 anos, que não tiveram sentido na vida, precisam nascer de novo antes de morrer. E nós temos essa missão, olhando, se na Albânia, no Brasil, em outros lugares, olhando para Cristo e vendo aquilo que Ele nos mostra na visão periférica, com Ele no centro, que é o nosso alvo. Nós temos essa missão de caminhar nessa direção e fazer isso com objetividade, como se estivéssemos numa corrida. Então, pensei em a gente orar agora e depois a gente vai conversar sobre alguns desafios ainda para encerrar o meio-dia. Pensei em orar agora. E que cada um tenha um tempo para responder. E nesse tempo, o que eu tenho incentivado, tanto a pessoa que eu vejo todos os dias no espelho, né, quanto outras pessoas à minha volta, eu tenho incentivado, tente enxergar melhor o que Deus tem para a sua vida. Gaste um tempo com isso, em oração. Em relação à sua família, em relação às outras pessoas, pare um pouco e pense no que Deus quer mostrar para você, para dar os próximos passos, para não ficar esmo aí andando para cá e para lá, mas ter objetividade na sua caminhada. E depois, com base no relacionamento com Deus, com esse Cristo que eu enxergo e vejo os objetivos específicos que Ele tem para mim, eu começo a caminhar.